meditando sobre escatologia. A gente está vindo com calma, né, para a gente chegar nos pontos. Por exemplo, quando nós vamos falar em Apocalipse, nós vamos falar sobre as figuras, vamos falar sobre o dragão, falar sobre as trombetas, sobre os selos, sobre a mulher, sobre, né? Então, a gente está vindo devagar para quê? Para que a gente tenha uma ideia geral do que nós pensamos, do que a gente está querendo pegar como linha teológica, linha escatológica, para quando a gente chegar nos eventos que nós temos descritos em Apocalipse, que fique claro para nós a ideia que a gente já tratou antes. Né? Lembra que eu sempre falo que é impossível estudar Apocalipse se a gente não tiver uma visão da Bíblia como um todo. Então, a gente está dando uma passeada na Bíblia para entender o ponto de vista escatológico, para que a gente possa, então, também, quando nós começarmos a falar mais detalhadamente em Apocalipse, a gente tenha também essa visão mais clara sobre isso. E nós vamos começar hoje falando sobre ali o final do princípio das dores, falando sobre as características dos homens dos últimos dias. Porque é importante nós entendermos uma coisa, amados, que o que há de mais importante, o foco e a atenção escatológica não deve ser dada em eventos políticos ou físicos, mas a grande atenção tem que ser dada ao homem. Por quê? Porque o homem é quem vai ser redimido. O plano salvífico, toda a obra de Deus está concentrada no homem. Então, o grande fator, né, o homem ele é dentro do quadro escatológico, dentro do quadro profético, ninguém é mais importante do que o homem. E a gente nota que, às vezes, as pessoas elas ficam muito mais preocupadas com eventos políticos e climáticos ou físicos do que se importar com o homem. Porque, na verdade, amados, os tempos difíceis que sobrevirão no final, as circunstâncias que vão acontecer no final, mesmo as circunstâncias naturais, elas são consequências do pecado na vida do homem. Por exemplo, os cataclismas climáticos que nós temos hoje, eles são resultados do quê? Do pecado no coração do homem. Falta de controle da natureza, falta de zelo, não é isso? A gente vê enchentes, aí você vai ver lá o pessoal joga lixo aonde? Nos riachos, nos rios, não é assim? A gente vê o clima todo destemperado, a temperatura mudando. Por quê? Porque o homem atinge a natureza e agride a natureza por consequência do seu pecado. Então, o tema central da escatologia e o foco central tem que ser o homem. E por que é importante nós analisarmos isso, então? Porque quando nós começamos a ver a descrição dos homens nos últimos tempos, é que nós começamos a ver quais são os homens e quem é que vai estar povoando a terra perto do fim. E o detalhe todo é que nós vamos ler agora aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir, eu vou ler o texto. Mas esses homens que Paulo está descrevendo aqui, ele não está apenas descrevendo, olha só, ele fala, vamos ler, depois eu vou falar. Diz assim, olha, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha que interessante, vamos parar um pouquinho aí. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí ele vira e fala, porque vai ter pandemia, porque vai ter problemas políticos, porque vai ter terremotos, maremotos. Ele fala isso? Tufão? Não. Ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí ele começa a descrever por que esses dias terríveis. Aí ele fala, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mas antes mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Agora entra o pior. Tendo aparência de piedade,
mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Olha só, Paulo ele fala assim, nos últimos dias serão tempos terríveis, mas em nenhum momento ele coloca que isso vai se dar por conta de fatores naturais, climáticos ou políticos ou econômicos. Não. Nos últimos tempos, os dias serão terríveis por causa do homem. Por causa do homem. Porque tudo que nós colhemos, amados, é resultado da ação do homem. Eu tenho um pensamento, por favor, entendam. Eu não acredito que política vai resolver o problema de lugar nenhum. Não acredito mesmo. Entendam, por favor, não estou querendo dizer que a gente não deve ser, que a gente deve ser apolítico, que a gente não deve manifestar opinião, que não é nada disso. O que eu acredito é que, como igreja e como crentes, o que nós temos que levar às pessoas é uma mensagem de restauração, de perdão e de reconciliação do homem com Deus. Porque aonde Deus entra, e quando o homem se converte de verdade, genuinamente, ele conhece a Deus e ele é transformado, tudo ao seu redor muda. Tudo ao seu redor muda. A sociedade muda, sua família muda, né? O país muda, tudo muda quando o homem se converte. A maior obra social, não é que nós não devamos fazer obra social, por favor, entendam. Mas a maior obra social que nós podemos fazer é pregar o evangelho às pessoas. Porque o evangelho resgata a prostituta, resgata o homossexual, resgata o traficante, cura o coração do órfão, resgata aquele que está magoado, resgata o criminoso. O evangelho transforma a sociedade. E é por isso que nós temos que pregar esse evangelho. E é por isso que a Bíblia fala aqui que nos últimos dias os tempos serão terríveis por causa dos homens. Os homens. O problema, irmãos, está no coração do homem. E qual é a característica desses homens? A Bíblia fala que, eu gosto muito desse texto, porque ele fala o seguinte, eles serão desafeiçoados. Isso está em Mateus 24:12, 2 Timóteo 3:3. Sem condições espirituais e psicológicas de enfrentar a verdade. Olha só, os homens não querem e não vão ter condições nem espirituais e nem psicológicas de enfrentar a verdade. 1 Tessalonicenses 2, 9-12. 1 Timóteo 4, 1 e 2. 2 Timóteo 3, 7 e 8. Versículos 4 e 3. As referências são muitas. O homem ele será seguidor de religião de formas exteriores. Legalismo. Lembra que nós lemos ali, eu fiz uma ênfase, diz assim, olha, tendo aparência de piedade. Os homens eles vão ser tudo isso que nós vimos acima, soberbos, inimigos, egoístas, desobedientes, mas eles vão ter forma e aquela aparência religiosa. É isso que a Bíblia diz que é aparência de piedade, o pietismo, a piedade, aquela ideia do meu pai, nossa. Sabe, esse legalismo, essa religião de cara, de aparência, essa religião onde a pessoa ela se preocupa em mostrar algo que, na verdade, não está no coração dele. E é por isso que Paulo fala, ele tem a aparência, mas, entretanto, é negado o poder. Qual o poder? Qual o poder? Esse poder aqui não é o poder para curar, poder... Não é nada disso, não. É o poder transformador do amor. É o poder que transforma o homem. É o poder que faz do homem uma nova criatura, verdadeiramente. Ele mostra muita aparência, mas não tem o poder. Não, é negado a ele o poder. E o interessante é que, se você continuar lendo o texto de 2 Timóteo 3, você vai ver que lá embaixo ele fala assim como James e Jambres. Já viram esses nomes? James e Jambres. Está no final do texto, se você continuar lendo. Sabe quem é? Quem sabe quem é James e Jambres faz um joia. James e Jambres, eles são os feiticeiros, aqueles magos do Egito, do faraó. Historicamente, esses são os nomes deles. É por isso que Paulo cita.
eles são como James e Jambres. O que quer dizer isso? Por que ele fala isso? Os James e Jambres, eles conseguiram imitar alguns milagres de Moisés, não foram? De Deus, não foi? Os magos repetiram e replicaram alguns milagres, só que eles não conseguiram fazer tudo. Assim é a vida daquele que não é verdadeiramente um cristão. Ele aparentemente ele consegue até replicar, ele consegue até mostrar algumas coisas que o crente tem, só que no dia a dia se revela quem verdadeiramente ele é. Por quê? Porque o que mostra quem é o crente não é o poder ou o milagre, é o seu caráter, é o fruto do Espírito. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, nós vemos exatamente uma lista que é o contrário daquilo que Gálatas 5, 22 e 23 falam, que é o fruto do Espírito no homem. Aqui nós temos o quê? A ação do diabo, a ação do inimigo na vida do homem. O resultado de uma entrega do coração ao mal. Então, irmãos, é por isso que nós temos que ter cuidado com isso. A Bíblia fala, então, que eu tenho muito cuidado com essa questão do legalismo. O que é o legalismo? Essa aparência de religiosidade. Sabe? Eu já vi, uma vez teve um pastor que falou que eu não era muito espiritual porque eu falava muito alto e ria demais. Porque ele falava assim muito manso, sabe? Ele falava assim que eu falava muito brigando e que me faltava, que eu não era muito espiritual não, porque eu era muito assim gritão, rindo demais e faltava então mansidão, né? Aquela coisa toda. Então, o detalhe todo é o seguinte: infelizmente esse pastor caiu em alguns pecados. Ele caiu em alguns pecados muito sérios, pecados morais. Então, eu falei, eu gritando ou não, graças a Deus, não por mim, né? Mas o Senhor tem me sustentado até hoje. Então, a gente está firme aqui. Então, irmãos, não é essa aparência. Eu tenho muito medo dessa aparência de religiosa, sabe? Muitas pessoas se escondem atrás disso. Aquele irmão, né, que chega na igreja, é o mais espiritual, aquela longa oração, não tem? Faz aquelas orações que a gente chega até a ficar com medo de orar depois dele, porque, poxa, é tão espiritual, que misericórdia, né? Ele fala tão bonito, ele ora tão bonito, e o céu desce. Aí quando a gente vai orar, a gente ora assim, né? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aí pronto. Quem é a gente? Então, é um problema muito sério isso. E aqui a Bíblia fala que nos últimos dias os homens se esconderão atrás disso. Os homens também serão dados ao ocultismo. Irmãos, posso falar uma coisa? Por favor, não se assustem. Sabe onde mais a gente tem visto ocultismo hoje? Nas igrejas. Nas igrejas. As igrejas têm dado ênfase ao ocultismo. Nas suas práticas, nos seus ensinos. Nós temos igrejas hoje que ensinam princípios do candomblé, do umbandismo, dentro dos seus ritos cristãos. Nós estamos vendo hoje, a gente vai tratar disso lá na frente, mas eu já vou puxar isso aqui agora. Nós estamos vendo uma coisa muito séria, que é a igreja se judaizando novamente. Uma volta aos ritos e aos conceitos judaicos. Sabe? Como essa forma oculta, essa forma milagrosa, essa forma mística. Como se, irmãos, ter candelabro, ter arca da aliança, ter essas coisas dentro da igreja, como se isso fosse um sinal de espiritualidade. Isso não é, irmãos. Isso são práticas que não se devem existir e que a Bíblia fala hoje que não fazem parte da nossa realidade espiritual. Sabe, quer ver uma coisa, irmãos, que, se me permitem, por favor, olha, antes deixa eu falar. Eu oro pelos enfermos ungindo com óleo, tá, irmãos? Essa é uma prática que eu carrego desde o início do meu ministério. Se alguém está enfermo, se precisa, eu levo óleo e oro. Oro e unjo a pessoa com óleo. E é o que Tiago fala. Ele fala que não é o óleo que faz o milagre, é a oração da fé. É a oração da fé. O óleo é apenas uma representação do Espírito. Mas nós temos hoje, no meio evangélico,
uma prática que é o óleo ungido. Já ouviram falar do óleo ungido? Óleo ungido. Eu sempre tenho uma pergunta. Qual foi o óleo ungido que ungiu o óleo para ele se tornar ungido? Porque para um óleo ser ungido, eu tenho que ter tido um óleo ungido anterior para ungir o óleo e ele se tornar ungido. Então, qual foi o óleo que foi ungido e qual óleo ungiu o ungido, o óleo para... E aí, vai uma loucura. Amados, na Bíblia não existe óleo ungido, existe óleo da unção. Óleo da unção. E o óleo da unção, ele era usado para consagrar elementos, coisas e sacerdotes ao Senhor. E reis e profetas. Era para isso que era usado. Isso na antiga aliança. Em Cristo Jesus, isso tudo acabou. Por quê? Porque aquele óleo é um símbolo do Espírito que foi derramado sobre nós. No Antigo Testamento, só quem tinha e quem tinha o Espírito Santo neles eram os profetas e os sacerdotes. Somente eles. Agora a Bíblia fala que nós hoje somos templo do Espírito. Então, irmãos, essa unção com óleo não é uma prática, mas hoje as pessoas comercializam coisas ungidas com óleo. Sabe, são práticas que nós temos hoje dentro da igreja que levam e querem levar as pessoas a pensar no sobrenatural. Isso é um problema sério. Aí você fala, por que é sério? Sabe por quê? Porque as pessoas começam a acreditar em coisas. Em coisas. A gente começa a pensar como aquele que acredita que eu ter um pé de coelho me protege, como se eu tiver um ramo de arruda na orelha me protege, como se eu tiver a Bíblia aberta no Salmo 91 me protege. A gente começa a usar a nossa visão para essas coisas, para o ocultismo. Irmãos, nada disso. Nada disso. Quem nos guarda é o Senhor. O Espírito Santo está conosco. Quando nós oramos por alguém e ungimos com óleo, nós fazemos simplesmente, como a Bíblia fala, uma ordenança. Está lá em Tiago. Chama os presbíteros e este ore pelos enfermos, ungindo com óleo. Mas não é o óleo que faz o efeito, não é o óleo que cura, é a oração da fé. É a oração da fé. Então a gente só usa aquilo como um símbolo, como uma forma de ungir a pessoa e falar, esse é o símbolo do Espírito Santo sobre você, na sua vida. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com essas coisas. E a Bíblia também fala, em Apocalipse 13, 14, 2 Tessalonicenses 2, 10 a 11, que os homens serão facilmente enganados e seduzidos. Qualquer vento de doutrina. Irmãos, são cada história, não sei se vocês já ouviram falar da unção do touro. Há anos atrás, teve a unção do touro. Eu estava pregando na Bahia, no interior da Bahia, em Jequié. E aí o pessoal veio me contar da unção do touro. O que era a unção do touro? As pessoas, o pastor, né? Ele começava a socar os irmãos. Socar mesmo, dar soco. Socava a barriga, batia forte. Batia forte. E aí o irmão ia apanhando, de repente ele ia apanhando, de repente ele começava a gritar. Ah! Ele recebeu a unção do touro. A unção para vencer, para sobreviver, para sobrepujar as dificuldades do mundo. Irmãos, isso eu acredito que as pessoas iam para apanhar na igreja. Aí você fala, Elcio, isso é ridículo. Não é, irmãos. Eram centenas de pessoas. A gente fala de coisas ridículas. Em Belo Horizonte tinha uma igreja, irmãos, que estava vendendo o kit da Rainha Esther. O kit da Rainha Esther. As pessoas iam para se tornar bonitas e vitoriosas como a Rainha Esther. Irmãos, a gente fala de coisas, as pessoas pensam assim, isso não pode ser. Deixa eu te falar que o kit da Rainha Esther era comercializado e era ensinado em uma igreja com mais de 2.000 pessoas. Irmãos, eu vi uma igreja com mais pulando, batendo asa e fugindo igual os animais. Eu vi. Estou falando que eu vi. Eu vi isso. E aí, depois das pessoas pularem, baterem asa, mugir, gritar, literalmente desse jeito, um caos, aí de repente o pastor vira e fala, agora sai do caminho, porque Jesus vai entrar aqui.
E o detalhe é que eles tinham que abrir caminho, porque quando Jesus vinha entrando, algumas pessoas que ficavam no caminho eram arremessadas, e eu vi isso, eram arremessadas para fora do caminho aonde eles estavam entrando. Aí eu perguntei, puxa vida, tudo isso está acontecendo na igreja e Jesus nem entrou lá dentro ainda. Jesus estava entrando no final daquela bagunça toda. Irmãos, eu falo essas coisas e as pessoas pensam assim, isso é brincadeira. Não é, irmão. Eu já fui em congressos ministrar onde as pessoas ficavam passando a mão na cabeça e daqui a pouco ficavam descalças e entravam em transe. Em transe. E ficavam pulando em transe. E as pessoas são levadas a essas coisas por qualquer vento de doutrina. As pessoas não param para ler a Bíblia. Não é um culto racional. Aí as pessoas viram e falam assim, Elcio, isso não acontece. Acontece quando a gente se reúne no pequeno grupo e levanta um profeta, uma profetisa, e ela começa a orar e começa, assim diz o Senhor, e põe a mão na cabeça da gente, a gente sente algo estranho, algo divino, e a pessoa vem com uma palavra que é de Deus e vai de cabeça em cabeça. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Irmãos, entendam, por favor, eu não estou querendo dizer aqui que Deus não fala. Vocês entendem isso? Eu não estou querendo falar que Deus não age, que nada disso. O que eu estou falando, irmãos, é que nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós não podemos. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens serão enganados por qualquer vento de doutrina. Qualquer assunto que vem, as pessoas acreditam. E é por isso que eu estou falando para você que está me ouvindo. Não acredite em mim, acredite na palavra. Vai ver na palavra se o que eu estou falando é verdade. Me ouça com a mente crítica, não o criticismo, uma mente crítica. O que o Elcio está falando é verdade? O que ele está ensinando está na Bíblia? É isso mesmo? Então aí você vai acreditar não em mim, mas na palavra, se eu estiver falando da palavra. Agora, irmãos, verdadeiramente, não dá mais para ser enganado por qualquer babaquice, por qualquer bobeira, por qualquer, desculpe o termo, idiotice que se inventam. E as pessoas vão atrás como se fosse, nossa, descobrir. Não, irmãos. Nós temos que ser coerentes. Nós temos que ser coerentes. Nós temos que ser bíblicos. E se nós conhecermos a Bíblia, nós não vamos ser enganados. Sabe por quê? Luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. É a tua palavra. Não é isso que diz lá no Salmo 119, versículo 105? Por que é luz para o meu caminho? Luz para a minha... Por quê? Quando nós conhecemos a palavra ilumina o nosso caminho, a nossa vida. E nós não vamos ser enganados. Nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Não. Nós vamos ser conduzidos conforme aquilo que Deus quer. Hoje, tem uma onda muito forte acontecendo no meio evangélico, que são os coaches. Já ouviram falar os coaches? Eu nem sei falar essa palavra direito. São os coaches, os treinadores, coaches espirituais. Ai, que tudo vai dar certo. Olha, você vai ser... Oi, irmãos, nem tudo vai dar certo não, viu? O crente morre de câncer, tá? Crente também é roubado. Viu? Filho de crente também apronta. Filha de crente também engravida. Fora do casamento. Tá? Carro de crente também quebra e bate. Essa ideia... Irmãos, vocês acreditam que crente pode ter empresa que venha a falir? Então, irmãos, essa ideia de que tudo vai ser sempre perfeito, isso não existe, irmãos, em lugar nenhum. Senão nós não teríamos os apóstolos sendo martirizados na história da Bíblia. Tá certo? Então, eu gostaria só de ressaltar esse ponto. Então, muito bem. Agora nós vamos entrar falando sobre a grande tribulação. A grande tribulação. Gente, esse é, sem dúvida nenhuma, a coisa que mais traz medo e pavor para as pessoas. É pensar na grande tribulação. E é daí que veio a ideia de não enfrentar a luta, de não enfrentar a grande tribulação, é que veio a ideia de que a igreja vai ser tirada antes. A ideia de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ela começou mais ou menos há 120 anos atrás apenas. Foi quando uma moça teve um sonho
e falou para 2 irmãos que eram pastores na Suíça. E esses 2 pastores, eles acharam a visão dela bíblica e começaram a procurar versículos na Bíblia para comprovar o sonho dela. Essa é a história. Antes disso, antes de 120 anos atrás, não existia na história da igreja a ideia de que a igreja não iria passar pela grande tribulação. Isso é novo. Essa é uma ideia nova. E começou por quê? Começou por medo. Medo. Primeiro, eles começaram a falar assim, não, nós não podemos sofrer tudo isso que está aí, porque nós somos de Deus, Deus não vai permitir que a gente sofra. Né? Então, entra o medo da dor e da perseguição física. Depois veio outra coisa. O anticristo vai ser o rei aqui. Então, como que a igreja vai estar aqui quando o anticristo vai ser o que vai estar dominando sobre tudo? Não, então não pode. A igreja não pode ser sujeita, porque a igreja é a noiva. É a noiva. Muito bem. Nós vamos falar um pouco sobre essas figuras da grande tribulação, mas deixa eu só perguntar uma coisa para vocês aqui. Só vou usar uma figura para mostrar para vocês o que eu penso, tá bom? Entendam isso. Eu, quando fui casar minha filha, a Ellen, o maior prazer e a maior honra que eu tive foi entrar com ela de braços dados e entregar ao noivo, né? Aquele que seria o marido, o Joseph. Foi um momento muito importante para mim. A minha filha se guardou para aquele momento e o meu genro se guardou para aquele momento. Ambos se guardaram para aquele momento. Isso para mim foi um momento muito especial. A Bíblia fala que a igreja é noiva, não é? A igreja é noiva. E a Bíblia fala que Jesus é o noivo. E eu fico imaginando uma coisa. Já imaginou a minha filha se guardar, eu preparar a festa, a gente ficar ali, né? E ela se guardou pura para isso. As amigas falavam com ela assim, você é idiota, Ellen. Nossa, Ellen, você é boba. Você tem que aproveitar a vida agora. Como é que você vai saber que sexo é bom se você não praticar antes? Tem que praticar agora. E ela se guardou para esse dia. Ela foi ridicularizada, ela foi tudo isso. Mas você já imaginou que chegando perto da hora do casamento, o Joseph, que é o marido da minha filha, viesse, roubasse ela e levasse ela para casar escondido? Como é que vocês acham que eu ia me sentir? Frustrado, não ia? O momento de maior honra, o momento de maior, né, prazer e contentamento me foi tirado. Aí eu pergunto, a minha filha seria honrada como noiva? Ela foi levada escondida e casou escondido. Ela seria honrada como noiva diante das pessoas que riram, ridicularizaram? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que Jesus, como noivo, vai vir e vai roubar a noiva dele escondido? Você acha mesmo que Jesus vai chegar e vai tirar a noiva dele sem que ninguém veja? Onde é que está o Hudson? Sumiu. Onde é que está a Thelma? Sumiu. Onde é que está a Iracema? Sumiu. O Elcio ficou. Mas o Marcelo e a Sandra sumiram também. Ronaldo ficou. Deixa alguém comigo, tá, Ronaldo? Ronaldo ficou, Kelly foi. Olha que maravilha. Cristina foi também. Marciano vai ficar comigo. Marciano, fica aqui comigo também. Aí você pergunta, esses foram. Aí a gente fica, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles foram para as bodas do Cordeiro. Gente, casar escondido. Você acha que o meu Jesus, sendo o noivo que é, na hora de dar honra à igreja, irmãos, o momento de nós sermos honrados diante de todos os homens, quando a Bíblia fala que todo olho verá, quando as pessoas olharem para nós e falar assim, o que está acontecendo? Aí você virar e falar assim, olha, foi isso que eu falei o tempo inteiro para você. Foi isso que eu falei, que o meu Jesus voltaria para me buscar, porque eu sou noiva dele, e agora eu vou subir e eu vou viver com ele. O momento de nós sermos honrados. Não, aí Jesus vem e rouba você escondido e leva você para casar no céu e volta com você casado lá para frente, depois da grande... Vocês acham mesmo, irmãos? Que noivo covarde é esse? Que noivo covarde é esse? Que rouba a noiva, mas não casa diante de todos os homens. Vamos lá adiante? Então vamos lá.
Olha só, quando nós falamos da grande tribulação, nós temos algumas figuras que nós precisamos entender. E uma delas é a queda de Jerusalém. Vocês lembram que eu falei sobre a questão profética? Que toda profecia tem um sentido temporal e tem um sentido também lá para frente? Então, nós temos isso. Em Mateus 24, quando Jesus fala sobre a queda de Jerusalém, ele está falando tanto, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra. Os discípulos fizeram duas perguntas para Jesus. Quando ele falou assim, eles falaram assim, mestre, está vendo aí esse templo, como que ele é lindo? Eles mostraram o templo de Herodes e era muito bonito. Aí Jesus olha para o templo e fala assim, olha, em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra deste lugar. Aí eles fazem duas perguntas para Jesus. Primeiro, eles perguntam o seguinte, quando é que vai ser essa destruição? Quando é que isso vai acontecer? E depois eles perguntam, Senhor, e quando é que vai ser o final de tudo? Quando é que vai ser a sua vinda? Eles fazem duas perguntas distintas. Uma, quando que aquilo vai se cumprir? Aquilo que não vai, que não ficará pedra sobre pedra. E outra, quando é que se dará a vinda do Filho do Homem? Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 3. Nós já lembra que eu falei que nós lemos Mateus 24? E agora eu vou citar e nós não vamos ficar voltando à leitura, não. Então, aí depois você pode verificar. Eu vou citar os textos de Mateus para que a gente possa dar sequência. Então, seguindo o padrão profético do Antigo Testamento, Jesus ele respondeu as duas perguntas em um único sermão profético. Ele respondeu, o profeta hebreu ele fazia isso. Ele falava através de acontecimentos históricos do mundo físico com um significado mais profundo. Ele fala sobre acontecimentos que irão acontecer no mundo físico, históricos, mas ele fala também de uma coisa mais profunda. Tanto que aí ele fala, olha só, vocês vão perceber o seguinte, não ficará pedra sobre pedra, vai acontecer assim, assim, e ele começa a narrar. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a narrar o quê? Não somente o que ia acontecer no ano 70, depois da sua morte, mas o que vai acontecer apenas na sua volta, no final de todas as coisas. Os profetas, amados, eles sabiam que, por um lado, eles estavam ministrando para os seus contemporâneos, num contexto histórico, num contexto temporal, mas que a sua mensagem também tinha um sentido muito mais profundo, tinha um sentido muito mais futurístico e, às vezes, um sentido escatológico. Então, por exemplo, quando a gente vê as profecias faladas lá no Antigo Testamento sobre Jerusalém, Babilônia, tudo isso nós vamos ver repetido lá em Apocalipse. A Grande Babilônia, a queda da Grande Babilônia. Já ouviram falar sobre isso, não já? A gente já ouviu falar sobre a queda, teve a profecia lá no Antigo, que a Babilônia jamais seria novamente pisada, edificada e tal. Deixa eu te falar, a Babilônia como reino acabou? Acabou. Não acabou? Houve a profecia e o reino da Babilônia acabou. Nabucodonosor passou e aquilo acabou. Saddam Hussein, né, que estava lá, porque a Babilônia está exatamente onde é o Iraque. O Saddam Hussein disse que ele queria reconstruir a Babilônia, aquela coisa toda, e aí o pessoal já falou, tá vendo? Olha aí a Grande Babilônia sendo levantada, a Grande Babilônia sendo levantada, vai ser reconstruída. Irmãos, é uma figura de linguagem, é uma expressão. Nós vamos ver, ele falou sobre algo e vem. Aí lá em Apocalipse fala sobre a Grande Babilônia. Só para vocês terem uma ideia, o que é a Grande Babilônia que significa em Apocalipse? A Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, não sei se vocês lembram, Nabucodonosor pegou Daniel, pegou Ananias, Misael e Azarias, que eram Sadraque, Mesaque e Abdenego, e colocou ele todos juntos com outros jovens. Vocês lembram disso? Quando você lê o livro de Daniel, colocou com os outros jovens de todos os reinos que ele dominava. Amados, Nabucodonosor ele tinha o costume de fazer o seguinte, ele dominava um país, pegavam os jovens mais inteligentes daquele país, traziam para junto do seu palácio,
para trazer, eles vinham com suas culturas, vinham com seu conhecimento, vinham com a sua religião, e ele, então, dominava aquilo tudo e começava também a colocar a religião dele, e ele fazia uma mistura. Ele fazia uma mistura. Por quê? Qual era o grande alvo de Nabucodonosor? Misturando as culturas, as pessoas perdem a sua essência. Misturando as religiões, as pessoas deixam de acreditar em um único Deus. Começam a acreditar no meu Deus, no outro Deus, aquele outro Deus. Todos os deuses são importantes. Com isso, eu perco a minha identidade. Eu perco a minha identidade como país, eu perco a minha identidade como religião, eu perco a minha identidade espiritual. Vocês entendem isso? A mistura faz isso. A mistura faz isso. Foi isso que ele tentou fazer constantemente. Era assim que ele enfraquecia as outras nações. Tirava os inteligentes, os líderes e trazia para perto dele, vivia no palácio com ele, viviam ali, ouvindo, participando, começavam a fazer parte do governo. Daniel não fez parte do governo, irmãos? Ele fez parte do governo. Ele estava ali junto no governo. Ele era um dos escolhidos pela inteligência, pela capacidade. E o que foi tentado fazer o tempo inteiro? Misturá-lo. Por que ele foi jogado na cova dos leões? Porque ele não se misturou. Essa foi a razão. Ele sempre manteve a sua essência. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados lá na fornalha? Porque eles não se misturaram. Eles não se dobraram. Os demais foram se quedando a isso. Então, irmãos, é essa a representação da Grande Babilônia. E o que é a Grande Babilônia lá em Apocalipse? Amados, a Grande Babilônia, exatamente, a Bíblia fala que é uma igreja prostituta. Uma igreja que se mistura. Uma igreja que é sincretista. Onde tem práticas de todas as formas. Qualquer coisa vale. Todos os caminhos levam a Deus. Você entende isso? Todos os caminhos levam a Deus. Não importa quem ensina isso. Não, essa é uma prática. Não, isso é uma prática, isso não tem problema. O importante é a fé. Já ouviram falar, irmãos, que o importante é a sinceridade? Pois bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sinceridade não morreu na cruz, irmãos. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem salva o homem não é sinceridade, irmãos, porque os nazistas eram sinceros. Os nazistas eram sinceros. Todos os décadas, quando você vê um muçulmano estourar uma bomba e matar milhares com ele ou centenas com eles, deixa eu falar, você quer sinceridade maior do que essa? Só que nós podemos estar sinceramente errados. Sinceridade não salva, irmãos. Quem nos salva é Jesus Cristo. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender esse contexto dessas figuras na Bíblia. Então, quando os profetas eles profetizavam lá no Antigo Testamento, eles tinham uma noção clara de que eles estavam falando algo temporal, mas também algo muito mais profundo, algo muito mais algo muito maior do que aquilo que eles estavam simplesmente dizendo ali. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, diz assim: foi a respeito dessa salvação que profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falavam de coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Olha só, Pedro falou o seguinte: quando os profetas pregaram, foi revelado a eles que aquilo que eles estavam pregando era para aquele tempo, só que era algo muito maior que eles estavam falando. Eles estavam falando de coisas que hoje são reveladas a vocês. Olha o que Pedro está dizendo aqui, irmãos. Quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele momento.
a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios. Ou seja, eles não estavam revelando aquilo para a sua geração e para eles somente, para aquele grupo, mas para vocês, quando falaram de coisas que agora, irmãos, profecias de mais de 1000 anos atrás, se cumpriram em Cristo. Então, Pedro está falando assim, olha, os profetas sabiam que o que eles estavam falando não era apenas algo temporal, algo físico para aquele momento. Era algo muito mais profundo, algo que vinha lá para frente. E isso foi revelado a eles. Então, irmãos, nós devemos entender essas coisas. Nós devemos entender que existe, portanto, um paralelo entre a história do povo de Israel e a Igreja de Cristo. Sendo que a primeira, a história de Israel, é uma alegoria daquilo que acontecerá no mundo espiritual dos últimos dias. E eu quero encerrar essa parte aqui, dizendo exatamente isso. Eu quero que vocês vejam e analisem e pensem nisso, até terça-feira que vem. A história de Israel, irmãos, é uma alegoria. Deixa eu falar uma coisa aqui muito séria para vocês. Cristianismo não é sequência de judaísmo. Viu? Não é. Não é. Tem um livro chamado O Caso Mateus, escrito por um frei católico, colombiano. Eu, quando dou cristologia, eu dou esse livro para ler. Eu falo, por favor, não se converta ao catolicismo. No sentido de se tornar, né, alguém que vai buscar a ideia católica de idolatria, aquela coisa toda. Mas esse frei, ele é perfeito na sua abordagem evangélica sobre um rompimento e o que é o cristianismo e o que é o judaísmo. Jesus virou e falou o seguinte: eis que eu faço com vocês uma nova aliança. Ele fez uma nova aliança. E ele falou, não é isso que a gente celebrou na ceia? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, a partir disso, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Irmãos, quando você faz uma nova aliança, a antiga aliança caduca. Perde todo o valor. Então, toda aliança, irmãos, olha, entenda que toda aliança que foi feita com Abraão, acabou, irmãos. Acabou. Aí você fala, aliança, sim, aliança judaica. Ah, mas e Abraão? Não. Nós somos filhos também da fé como Abraão, porque Abraão creu. Não é isso que a Bíblia diz? Em Gálatas. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas nós não temos, irmãos, que ter origem judaica, nós não temos que ter antecedentes judaicos para sermos abençoados. E nem olharmos Israel como o relógio do mundo. Israel não é o relógio do mundo. O relógio do mundo é a igreja. Porque a Bíblia não fala que Jesus vai vir buscar Israel como nação. A Bíblia fala que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a igreja é formada, como Paulo fala, em Cristo não há gregos, nem judeus, nem bárbaros, nem citas, nem homens, nem mulheres, mas todos somos um em Cristo Jesus. A igreja, ela é formada por pessoas que conhecem a Jesus, judeus e gentios, aqueles que não são judeus. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Então, ele não vem buscar a judeu, ele vem buscar a igreja, depois vem buscar judeu, ele vem buscar... Não. Biblicamente falando, isso não existe. Ele vai vir buscar a igreja. A igreja. E se nós fôssemos ser muito enfáticos e rigorosos nisso, nós vamos ver que no Apocalipse não tem nenhuma carta escrita a uma igreja judaica. Todas as cartas foram escritas às igrejas gentílicas, que estavam na Ásia Menor. Não tem nenhuma carta destinada a nenhuma igreja que estava na região de Israel, né, em Jerusalém, nada disso. Então, irmãos,
A igreja de Cristo somos cada um de nós, judeus, crentes, e nós, crentes em Jesus Cristo. E eu quero que vocês pensem sobre isso, porque isso dá muito pano para manga. Porque hoje em dia, como eu falei, há uma volta ao judaísmo no meio da igreja. Até Páscoa, irmãos, o pessoal está querendo comer erva amarga novamente. Irmãos, eu não tenho que comer erva amarga, porque Jesus já pagou o preço por mim na cruz do Calvário. Sabe? Não é que eu tenho que comer ovo de chocolate. Eu gosto de ovo de chocolate. Eu sei que o ovo não faz parte da Páscoa, mas eu não tenho que comer erva amarga. Eu não tenho que fazer festa do tabernáculo, irmãos. O pessoal hoje está fazendo festa de tabernáculo no meio da igreja. Eu não tenho que fazer festa de tabernáculo. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala lá em João, Evangelho de João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele fala habitou, o termo no grego é tabernaculou, porque é aquilo que significava a festa do tabernáculo, Jesus fazendo morada entre nós. E ele fez isso. Ele se fez homem e morou entre nós. Eu não tenho que fazer festa de Pentecostes, irmãos. Sabe por quê? Porque o Pentecostes acontece quando eu aceito a Jesus Cristo, quando eu sou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Então, irmãos, as festas já se cumpriram e hoje as pessoas querem voltar nisso dentro da igreja. E isso é um perigo, irmãos. Escatologicamente, isso é um perigo. Porque as pessoas estão voltando e estão regredindo. Aí Paulo escreve aos Gálatas: poxa, vocês iam tão bem, vocês corriam tão bem. Quem vos induziu a voltar às práticas antigas? Quem fez isso? Por que vocês estão voltando à circuncisão, aquelas coisas antigas? Por que isso? Se vocês estavam indo bem. Olha, eu quero dizer para vocês, Paulo fala, que mesmo que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho que não seja esse que eu estou anunciando para vocês, seja amaldiçoado, porque não provém de Deus. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Entendeu? Então, irmãos, nós vamos conversar muito, muito sobre isso. E nós vamos falar sobre essas figuras. Essas figuras. Então, olha, a história de Israel é apenas uma alegoria daquilo que é a igreja hoje. Então, todas as promessas que são dadas a Israel são de quem? São nossas hoje. São nossas hoje. Aí a gente vê muita gente falando em ore por Israel, porque tem uma bem-aventurança para quem ora por Israel. Irmãos, me perdoe, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual alma tem mais valor? A do árabe ou a do judeu? Qual alma tem mais valor, irmãos? A do palestino que está lá, né? Ou do judeu? Qual alma tem mais valor? Ambas têm o mesmo valor, não tem? Então por que eu tenho que orar por Israel e não orar pela Palestina? Não é preconceito, irmãos? Vamos pegar um pouco do caso do Floyd aqui. Vamos orar pelos brancos e esquecer de orar pelos negros? Qual alma tem mais valor, irmãos? Todas as almas são iguais, têm o mesmo valor diante de Deus. Deus ama as nações. Deus ama as nações. Ele veio para todos, indistintamente. E no caso dos judeus é pior ainda. João diz, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, eu não quero ser judeu. Eu quero ser filho de Deus. Entendem isso? Guarda isso no seu coração. Nós vamos falar sobre isso a partir de terça-feira. Nós vamos entrar em muito mais coisas aqui dessas figuras. Amém? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, nós vamos orar. E se alguém tiver, depois pode escrever aí também e a gente vai poder estar respondendo. Irmãos, leia a apostila está bem detalhada. Eu tenho procurado adiantar para a gente não ficar, senão vai demorar muito, né? Então a gente está dando sempre assim, mesmo assim são assuntos que a gente precisa detalhar, porque são importantes uma explicação também sobre aquilo que a gente lê, às vezes não compreende, ou não tem alguém explicando o que foi escrito. Então é por isso que eu me detenho nesse aspecto. Amém? Vamos orar então? Nós vamos orar para o pessoal que está com Covid.
Vamos orar pelas pessoas que precisam de emprego, pelas grávidas. E vamos orar também hoje, irmãos, de uma forma muito especial, pela Mila, a irmã da Ana, né? A Ana Cristina, da nossa igreja aqui. A Mila, a irmã dela, perdeu o esposo de Covid, por Covid-19. E deixou, né, também quatro crianças órfãs de pai. Então a família está muito triste. Com certeza, eu falo, no momento desse, só o Espírito Santo pode consolar.